Muito bom dia. Nós estamos aqui no site da revista Época, vendo aqui de que maneira está se comportando a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E por que nós estamos fazendo isso? Porque eu quero fazer um cálculo, quero fazer uma avaliação de quantas pessoas poderão estar infectadas no dia 90, o dia 90 da infecção, ou seja, no próximo dia 25 de maio. Essa infecção oficial do coronavírus começou no dia 26 de fevereiro. Então, no dia 25 de maio, a gente vai estar completando 90 dias de pandemia. E já aqui, nesse artigo da revista Época, ela falando, então, ela aponta aqui um estudo que já existiria, mas no Brasil hoje, o número de pessoas infectadas seria superior a 3 milhões de pessoas. E isso 11 vezes mais do que os números oficiais. Esses números, na realidade, de subnotificação, eles têm variado. A Escola de Medicina da USP, por exemplo, ela considera o número de infectados no Brasil variando entre 12 e 17 vezes os números que o Ministério da Saúde apresenta. Entretanto, esse artigo aqui da Época, ele cita 11 vezes. E aí fala da imensa subnotificação e, evidentemente, do menor número de mortos devido principalmente à baixa testagem. Isso acontece no Brasil da baixa testagem porque aqui só se avalia aquela pessoa que já vai ao centro de saúde, já vai ao hospital, já apresentando o sintoma do Covid-19. E lá, então, ela é testada, ela é avaliada. Isso é muito diferente daquela população onde as autoridades, elas saem e, estatisticamente, elas fazem uma amostragem no meio da população de forma a verificar o índice de infecção na população. É como se fizesse um censo. Então, aqui é assim. Então, o que acontece aqui é que, evidentemente, o número de pessoas infectadas, óbvio que é um número muito menor daquele do caso real. Esse é um Brasil onde acaba não se conhecendo a realidade. E a realidade, então, é essa, que o número é muito maior. Aqui, por exemplo, está falando em 11 vezes. A Escola de Medicina da USP, como eu disse, como eu citei há poucos segundos atrás, diz entre 12 e 17. Outra coisa também é que as infecções do Covid-19, elas crescem de forma exponencial. E uma forma exponencial é uma forma de evolução da pandemia muito rápida. Ou seja, uma pessoa ela contamina a outra, eu já tenho 2 pessoas, e essas 2 pessoas vão contaminando e isso cresce de forma exponencial. Isso aí já era, esse artigo aqui, por exemplo, é do dia 1/4/2020. É o que a OMS já falava desde o começo. Na verdade, já tinha sido verificado isso na própria China. E é um dos problemas aqui no Brasil, porque no momento que você tem uma escala exponencial, se você deixar o barco correr solto, o que acontece é que essa exponencial ela dispara, não é? O número de infecções dispara no curto espaço de tempo. E aí você realmente satura o sistema de saúde. Eu acredito que seja isso que o presidente Bolsonaro não consiga entender. Não é o número de pessoas que no final da pandemia estarão infectados, que se estima, que é uma estimativa, de até 70%. Não é esse o caso. O caso é esse número de pessoas hipotéticas de até 70%, ou uma pequena fração dele, por exemplo, 1 a 2%, que numa população de 217 milhões são alguns milhões de pessoas, são quase 3 milhões e poucos de pessoas, ela se infectar no curto espaço de tempo e aí saturar o sistema de saúde. Até porque no Brasil os leitos de UTI aptos a receber um paciente de Covid-19 é menor do que 40 mil. Tem que se considerar também sobre essa questão o seguinte fator. Das pessoas infectadas, daquelas que de forma aferida
verificada estão infectados, da ordem de 20% vão necessitar de sistemas intensivos de saúde em ambiente hospitalar. Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 pessoas infectadas, 20 pessoas vão precisar. Se eu tenho 10.000, vão ser 2.000 pessoas. Se eu tenho 100.000, vão ser 20.000 pessoas. E se eu tenho 1 milhão, vão ser 200.000 pessoas. Ora, se eu infectar 1 milhão de pessoas em um curto espaço de tempo, de tal forma que a recuperação, a morte ou a recuperação ou a morte não aconteça nesse período, o que eu vou ter é um colapso do sistema de saúde. Lembrando que no caso de 1 milhão de infectados, eu precisaria de 200.000 leitos e nós só temos no Brasil todo menos de 40.000 leitos. Então, seria uma catástrofe. É isso que eu acredito que o presidente Bolsonaro não consiga entender, ou por razões que eu não vou discutir aqui, ele não perceba da gravidade no momento em que ele estimula as pessoas a saírem à rua, passeando e outras atitudes mais que não colaboram em nada. Mas sobre essa questão aqui da função exponencial, para aquelas pessoas que não estão afetas a isso, eu vou abrir uma planilha Excel aqui no meu computador. Aqui está uma planilha Excel. Essa planilha Excel, por exemplo, nessa tabela aqui que eu estou iluminando agora, ela mostra um caso típico de uma função exponencial. Por exemplo, eu tenho aqui as datas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no dia 1, por exemplo, se houvesse, simulando como se fosse um paciente de Covid-19, e aí sem nenhuma contenção, ou seja, sem nenhum mecanismo de isolamento social que freie a contaminação, que é mais ou menos o que o presidente Bolsonaro vive incitando aqui. No dia 1 eu teria uma pessoa infectada, no dia 2 essa pessoa teria infectado essa mais um, eu já teria 2 pessoas infectadas. No terceiro dia as 2 pessoas infectariam sucessivamente, cada uma mais 2, então viraria 4, 8, 16, 32, 64, 132, 256 e 512 pessoas. Então veja como é que em 10 dias a gente passaria de um número de uma pessoa infectada para 512 pessoas infectadas. Isso cada uma pessoa. E é isso que, mais uma vez falando aqui, me causa espanto que ainda aí o nosso presidente não consiga entender. Mas quando você coloca isso em um gráfico, e aqui esse gráfico primeiro aqui amarelo, eu tenho aqui esse número de infecções, tá? Aqui a escala vai de 0 a 600. Então os números estão aqui nessa curva. Desculpe. E eu tenho aqui os dias de infecção, que estão aqui embaixo, que não estão mostrados aqui no eixo. E isso aqui é uma função exponencial. Essa função aqui. Veja como é que ela no início ela é lenta, não é? O número de infectados sobe pouco, mas depois ela dispara. Então, essa aqui a infecção típica do Covid-19, como acontece no mundo no momento onde você não tem um sistema de contenção, ou seja, um isolamento efetivo de um e de outro, ou seja, ou mantendo distância, ou mantendo em casa, não é? Ou usando máscara e outro sistema de prevenção. O melhor, mais efetivo dele é o isolamento social. O que acontece aqui? Isso é uma escala numérica. Então aqui eu tenho uma função exponencial. O inverso da função exponencial, que é essa curva aqui, é uma função chamada de logarítmica. Acredito que muitas das pessoas elas conhecem essa função. Mas eu vou tentar mostrar aqui, formatando o eixo. Tá? Aqui no canto, eu posso, então, nesse eixo aqui,
das ordenadas, que é um eixo de números decimais, eu posso transformar numa escala logarítmica. Então é só eu clicar aqui na planilha Excel. Quando eu clico aqui, vocês percebem que aquela função encurvada que nós tínhamos, lenta no início e depois íngreme, ela se transforma numa reta. Isso é uma reta perfeita. Então essa reta aqui, ela representa exatamente esses números que vocês estão vendo aqui. 1, 2, 4 até 512. Entretanto, agora o eixo das ordenadas, que é esse eixo aqui, ele está na forma de um logarítmico, ou seja, aqui eu tenho o número 1, 10, 100 e 1000, tá? Diferente do caso anterior. Então eu tenho uma reta perfeita, claro, óbvio, eu fiz aqui os números de forma conveniente, de uma forma perfeita. Da mesma maneira que eu faço isso, tá? Agora eu tenho aqui esses números aqui, esses que vocês estão vendo, expressos num logarítmico, tá? Se eu pegar agora e fizer o logaritmo desses números aqui, tá? Log de 1 é 0, log decimal. Log de 1 é 0, log de 2 é 0,3, e aí vai. Log de 512 é 2,71. E agora, se eu traçar um gráfico similar, eu tenho então uma linha perfeita reta. Ou seja, agora o que está traçado aqui é o logaritmo, tá, das infecções e os dias da infecção. Eu tenho essa linha reta. E essa aqui é uma equação que representa essa reta. Esse parâmetro aqui, R2, é um parâmetro muito importante, porque ele mostra o ajuste entre uma reta desenhada, projetada, como é essa linha, é uma escala linear, é uma projeção linear, e os dois conjuntos de valores, ou seja, os conjuntos de valores aqui são os dias aqui embaixo e a função logarítmica, os logaritmos dos números reais de infecção que estão aqui. Então, eu tenho aqui uma correlação perfeita. Todos os pontos aqui caem exatamente em cima de uma reta, conforme eu mostrei. Tá? Baseado nisso, se eu fosse fazer agora uma estimativa, por exemplo, eu podia fazer o seguinte, esse número x, que está aqui, x, esse número não, essa letra x, ela representa então os dias. Então, eu estou até o dia 10, tá certo? Então, se eu aqui agora, lembrando que essa correlação aqui é perfeita, conforme está aqui, tá? Por esse indicador R2 igual a 1, ou seja, o fator de correlação é igual a 1. Então, se eu substituir, por exemplo, um x hipotético aqui com x90, multiplicar por 0,3014 e depois subtrair por 0,3019, eu tenho o logarítmico do número de infectados no dia 90. Eu tendo esse número, que é o logaritmo do dia de infectados no dia 90, eu posso então aplicar uma potência de 10 elevado a um número x, que eu vou encontrar o número real de infectados. Tá? É isso que a gente vai aqui fazer agora num caso real. Eu estou aqui nessa planilha chamada função exponencial. Eu coloquei aqui, não estou muito preocupado com o tempo nesse vídeo, só para as pessoas entenderem bem como eu fiz aqui essa construção dessa reflexão. Então vamos aqui ao caso real. Nós estamos aqui agora com a infecção real. Esse é o caso real. Esses dados aqui, eles são baseados nos dados do próprio governo. Vou digitar aqui, Covid-19, Ministério da Saúde, tá?
é o site oficial. Aqui temos o site oficial do Covid-19 do Ministério da Saúde. Vocês podem acessar, tá? Então, aqui nesse site, o último dado aqui é o dado do dia 20 de maio de 2020. E a nossa simulação, a gente vai tentar fazer uma estimativa para a infecção justamente no dia 25 de maio, ou seja, quando se completam então os 3 meses de infecção. Nós temos os casos recuperados de 116.683 e os casos confirmados de 291.579 e as mortes são 18.859 no total, tá? Então, nesse site aqui, você ainda tem embaixo a mesma curva. Aqui eu tenho a curva de infecção dia a dia, tá? Aqui, lembra daquela função que eu mostrei antes? Tá? Aquela função linear no início, bem lenta, depois ela vai subindo. Então, é isso que vocês estão vendo aqui, tá? E aí, vocês também podem construir a tabela de vocês. Por exemplo, aqui eu tenho o número de infectados no dia 9 de maio, 155.939. E aqui eu tenho, então, no dia 20 de maio, 291.579. Assim como eu tenho aqui o primeiro dia, no dia 26/2, infectado. E é justamente por isso que eu estou chamando o dia 25 de maio de dia 90. Então eu tenho esse dado aqui. Esses dados que estão aqui, nesse gráfico do Ministério da Saúde, são os dados oficiais, mas considera agora que esses dados oficiais têm aquele fator de subnotificação oscilando aí entre 12 e 17 vezes, de acordo com a Escola de Medicina da USP. E no caso do artigo aqui que nós acabamos de ver, não é? Da revista Época, 11 vezes. Então, voltando aqui, então, nós temos essa curva aqui, tá? Beleza, agora vamos olhar aqui a mesma tabela. Essa é a mesma tabela. Essa é a tabela da pandemia Covid-19, datasheet, Ministério da Saúde Brasil, que eu construí. Aqui está o primeiro dia da infecção, dia 26 de fevereiro, um infectado, e aqui está o logaritmo da base 10, ou seja, eu extraí o logaritmo. É uma função ridícula aqui. É só aplicar log de 10 no primeiro dessa célula aqui, da B3. Então eu tenho 0. E aqui então eu tenho o último dia. Eu tenho o dia 20 de maio e aqui eu tenho o logaritmo então daquele número que vocês viram, 291.579, tá? Então aqui estão os mesmos números. Aqui eu tenho então o gráfico de todo o período já numa escala logarítmica, tá? Já numa escala logarítmica. Se eu clicar aqui agora e alterar, formatar o eixo, tá? E tirar a escala logarítmica, a gente vai ter aquela curva do Ministério da Saúde, tá? Então, eu tenho, tá vendo? Eu tenho a função igualzinha do Ministério da Saúde, lá que vocês viram, conforme eu mostrei aqui, tá? E eu tenho a mesma função aqui. Então, é só eu alterar aqui, eu colocar o número, ao invés de números normais, que são esses. Aqui, por exemplo, é 350 mil, e aqui é 0. Então, eu vou colocar numa escala logarítmica. Então, eu tenho 1 e tenho 1 milhão. Tá? Agora, vocês percebem aqui, isso aqui devia se dar uma reta. Lembra que eu mostrei? Devia dar uma reta, igual essa. Tá? É a mesma função. Um logarítmico e dia de infecções representando isso aqui. Mas não dá uma reta. Ou seja, entre o primeiro dia da infecção, que foi 26 de fevereiro de 2020, e o número de agora, de 20 de maio, não é uma função exatamente exponencial. Tá?
Mas vamos olhar com cuidado aqui esse gráfico, né? A gente vê que eu tenho como se fosse uma reta aqui, ó, tá vendo? Nesse primeiro conjunto aqui, ó, subindo aqui, tá? Ou seja, seria uma função exponencial agora na escala logarítmica mais rápida, logo aqui no começo, com poucos infectados, por exemplo, até o dia 25, né, dia de infecção até o dia 25, está aqui, eu tenho só 900 infectados, tá? Só. Já é uma tragédia, né? Então aqui, mais ou menos, eu teria 900 infectados, tá? Então aqui é como se fosse uma reta, tá? Uma reta não perfeita. E por que não perfeita? Porque o número é pouco para as notificações. Acredito que tenha tido erro aqui, tá? Nas próprias medidas. Então a gente não tem um número mais, digamos, mais em torno da média real. E aí desvios de erro ou de exame mal feito, alguma coisa assim, tem um valor muito maior. Então a gente não tem um número preciso. Mas vocês percebem que se eu não fosse isso, eu teria uma reta perfeita aqui, até aqui mais ou menos, tá? Com 900 infectados. Depois aqui, ó, mais ou menos do dia 25 até dia 41, 42, é como se eu tivesse mais uma outra reta. Então, se eu considerasse essa primeira reta aqui, ela, obviamente, haveria mais infectados no curto espaço de tempo do que nessa outra reta daqui, tá? Eu estou agora chamando de reta 2, entre o dia, digamos, 42 e o dia 25, tá? Teria uma outra, já com um índice de infecção por dia menor, tá? Entretanto, nesse caso, também é uma função exponencial, tá? Esse também, só que o índice, o número dessa função, o índice, ele é maior nesse caso e menor do que nesse. E finalmente aqui, daqui em diante, eu tenho como se fosse também uma outra reta, ou seja, também uma função exponencial, só que um coeficiente da exponencial menor que nos dois casos anteriores. Isso aqui, por exemplo, já mostra, aqui eu não tenho isolamento nenhum, zero, tá? O isolamento é zero. Ninguém está nem sabendo o que está acontecendo, então as pessoas se infectam muito rápido. Eu tenho uma progressão muito rápida da doença. Aqui, isso sou eu que estou atribuindo, tá, a explicação. Aqui eu já tenho as primeiras medidas de contenção, então o início do distanciamento social começa a reduzir essa velocidade, mas mesmo assim ainda continua com uma função exponencial, mas com uma taxa menor. E finalmente aqui eu tenho o isolamento mais ou menos como a gente tem hoje, em torno de 50% de pessoas em casa. O ideal seria que fosse 70%. Eu acho que deu para entender essa explicação aqui dessas três retas conforme eu estou falando. A reta 1 no início, a reta 2 aqui nesse pedacinho e a terceira reta aqui, a reta 3. Tá? Aqui sem contenção, contenção iniciante e a contenção como nós temos hoje. Vamos passar para outro gráfico agora, que eu vou mostrar como é que é esse comportamento. Tá? Nesse caso aqui, eu tirei os dados após o dia 42. Tá? Então, eu só peguei as datas no dia 11. Então, aqui fica mais nítido. Ou seja, voltando aqui, eu simplesmente excluí esse pedaço daqui, aonde nessa terceira reta, conforme eu tinha falado.
Então, esse gráfico aqui que eu vou agora mostrar, ele evidencia agora melhor esse comportamento da segunda reta e da primeira reta. Vamos então para cá. Tá? Ainda aqui na escala logarítmica. Então, eu tenho, aqui fica mais nítido. Tá? Aqui eu tenho a primeira função, a reta, não é uma reta perfeita, mas dá para se perceber bem que é uma boa reta. E aqui eu tenho a segunda, ou seja, sem contenção, todo mundo se contaminando no início, contenção inicial. Vamos ao terceiro gráfico. E aqui eu tenho então o terceiro gráfico, que é aquele representando, tá, essa função agora da terceira reta, que é o que me interessa, porque a partir dela eu vou tentar então fazer uma estimativa justamente do número de pessoas infectadas agora no dia 25 de maio, quando vai se completar então os 3 meses de pandemia no Brasil. Tá? Então, aqui estão os dados, aqui eu já deixei os pontinhos. Tá? Então, aqueles dados. Vocês lembram lá atrás da função exponencial que esses números são perfeitos. 1, 2, 4, 8, 16, 512. Isso é uma função perfeita de uma exponencial. E aqui estão os logarítmicos. Tá? E essa correlação aqui é 1. Tá? Então, voltando aqui agora naquele terceiro comportamento, aquela terceira linha, eu coloquei os dados todos. Mesma coisa, numa escala logarítmica, log de 10. O comportamento é esse. É uma reta, já uma reta mais definida. Entretanto, a gente tem aqui no início, tá vendo? Especialmente esses 3 pontos iniciais um pouco fora da reta e esses 5 pontos aqui também. Tá? Esse, por exemplo, aqui, eles provavelmente são daquele segundo segmento que eu mostrei antes. Tá? E esse aqui talvez seja de mais um amortecimento agora, já numa quarta linha. Mas a gente sabe que nós só vamos poder ver isso mais tarde. Mas o índice de correlação dessa função aqui, ele é 0,9933, ou seja, é uma correlação muito boa. É uma correlação muito boa ainda para um caso real. Então isso mostra com essa correlação que realmente aquele terceiro segmento, que ele é uma função exponencial muito bem definida. Tá? E isso eu posso dizer pelo índice de correlação. Evidentemente não é uma correlação perfeita, como nesse caso, onde o R2 é igual a 1. Tá? Mas é uma ótima correlação, com R2 igual a 0,9933. Lembrando que o ideal aqui é 1,00. Tá? Bom, então, a partir daqui, lembra que eu falei? Eu vou tentar fazer, então, uma extrapolação pegando o X, que é o dia de infecção, no número 90, assim como eu também posso fazer no número 200. Eu não vou fazer no número 200, porque pode ser que aqui eu já tenho uma função de uma potência um pouco menor. Então, eu vou só fazer essa extrapolação para o dia 90. Tá? Se eu botar aqui 90 multiplicar por 0,028 e somar 0,4965, eu tenho o número em logarítmico, tá, do número de infectados. E se eu agora fizer o inverso disso, que é 10 elevado a esse número, a n, eu tenho um número real. Tá? Vamos aqui um outro gráfico também. Nesse gráfico daqui, por exemplo, é o mesmo gráfico do caso anterior, entretanto, eu tirei esses
números que eu citei aqui que poderiam ser da primeira série, da série, da segunda série, aliás. Tá? Tirei esses 3 números, então é por isso que está aqui pós 11 de abril. Veja que o índice de correlação aqui anterior era 0,9933, agora é 0,995. Ou seja, a correlação ainda é melhor. Isso, mais uma vez, mostra que esses 3 números aqui, eles pertenciam realmente àquele segundo grupo de dados lá atrás. Tá? Mas eu ainda mantive aqui esses dados daqui. Então, mas a correlação já subiu. Entre esse e esse, já são ótimos gráficos, tá? E ótimas correlações para a gente fazer qualquer cálculo de previsão. Vamos ao terceiro aqui. Nesse terceiro, eu já tinha tirado aqueles 3 números de antes. E eu também agora tirei esses 5 daqui que estavam saindo da função. E aí a correlação ainda subiu mais ainda, é 0,9971. Lembrando que o teórico é 100, ou seja, praticamente o teórico. Então, se eu usar esses dados daqui, eu vou ter, então, evidentemente, um número mais próximo, de tal forma que eu possa extrapolar para o número 90. Deu para entender? Esses são os dados que seriam de 50 a 78, os dias 50 da infecção ao dia 78. Tá? Então, esses são os dados. Agora vamos aqui ao cálculo que eu queria mostrar para vocês, da previsão. Tá? Aqui são os mesmos valores daquele, ligeiramente diferentes por causa do número de decimais, mas basicamente não altera em nada. Tá? Com aqueles númerozinhos que eu tinha falado logo lá no começo, os 5 daquela série, o índice de correlação é 0,9973, a equação é essa, e sem aqueles números, os 5, que já pode ser uma outra função, uma outra sequência de pessoas sendo contaminadas, o número de correlação é 0,9981 e a equação é ligeiramente diferente, tá? Conforme vocês estão vendo. Eu embaixo, então peguei esses dados agora, tá? Conforme eu já tinha explicado, e que cálculo eu fiz? Esse x aqui para o dia 90 foi substituído por 90. Então é 90 vezes 0,0298 mais 2,9343, isso dá o número logarítmico. Aplicando aplicando a função 10 elevado a n, eu tenho então um número de infectados, tanto no caso quanto no outro. Então, veja, essa correlação é 0,993, essa correlação é 0,998. Quem é a correlação mais próxima do dia 90? Vamos ver, né? Se nós fizermos isso, aqui está o resumo do que eu fiz. O número de infectados até o dia 25 de maio, que é o dia 90, vai variar entre 339 mil, no caso dessa correlação aqui, 0,9973, até 453 mil, no caso dessa correlação aqui, 0,998. Isso, dados oficiais, lá de trás do Ministério da Saúde, aqueles que eu mostrei na planilha. Se eu agora considerar a subnotificação do artigo da revista Época, de 11 vezes, e eu multiplicar 339 mil por 11, eu vou ter o total de infectados no dia 25 de maio de 3,73 milhões, ou seja, 3.730.000 pessoas aproximadamente. E o número máximo de 4,98 milhões de infectados, ou seja, 4.980.000 pessoas infectadas.
Esses seriam os números que nós estaríamos aqui fazendo um cálculo com relação ao número de infectados. Agora vamos ao número de fatalidades para esse caso. O que tem se visto aí é que a taxa média de fatalidade do Covid-19 no mundo ela é 10 vezes maior do que o H1N1, que é de 0,1%. Então, 10 vezes 0,1 dá 1%. É a média mundial. Se eu usar essa taxa de 1% em cima de 3,73 milhões, eu terei 37.300 mortos no caso da primeira correlação que eu mostrei aqui, tá? E 49.800 mortos no caso da correlação que eu mostrei aqui. Esse então seria o número real. E repara que os números do Ministério da Saúde eles são inteiramente irreais, né? São inteiramente irreais. Por exemplo, aqui a gente está falando de 18 mil óbitos, né? Então vai chegar a um número muito maior. Tá? Outro fator também a se considerar é o seguinte: existe uma estimativa que a pandemia Covid-19 ela vai infectar até 70% de uma população. Isso no Brasil significaria 148,4 milhões de pessoas, porque eu estou calculando aqui que a população brasileira é de 217 milhões. Então, até o dia 25, nós só teríamos 1,72%, segundo essa estimativa, e 2,29%, segundo essa estimativa. Nós estaríamos, então, ou estaremos imensamente longe dos tais 70% da população. O que significa isso? Significa que essa pandemia, ela deixa, na verdade, de ser, entre aspas, uma pandemia, né? Ela vai se tornar uma questão de saúde endêmica. Porque se não se achar uma vacina e uma cura que chegue realmente à população, nós vamos ter as pessoas sendo infectadas por anos. E por anos a gente vai ter comportamentos desse aqui. Comportamentos desse. Tá acontecendo. Como nós estamos agora no caso do isolamento social, essa curva, conforme vocês viram aqui nos gráficos que eu mostrei, ela já começa a realmente funcionar, não é? Tá vendo? No caso dessa terceira reta aqui. E mesmo no caso dessa última, aqui pequena, já mostrando uma inclinação ligeiramente menor. Então é por isso que é tão importante se manter o isolamento social. E por que é tão importante? É vital isso, para dar tempo que se ache ou que se consiga uma vacina e que essa vacina chegue ao Brasil, até porque os primeiros que serão brindados com essa vacina vão ser os países que estão participando do esforço mundial da preparação dessa vacina, e o Brasil não está incluído. O Brasil não foi incluído nesse esforço, infelizmente, por causa da atitude negacionista do nosso presidente. É mais um fator não somente de vergonha nacional. Eu me sinto como brasileiro envergonhado em ser alijado do esforço mundial em combater uma epidemia dessa natureza por causa de um presidente e de todo um ministério que se nega a aderir de cabeça aos protocolos que deveriam estar sendo seguidos e que estão sendo seguidos pelo mundo todo, tá? E aqui não. E é justamente por causa disso que nós fomos alijados como país desse esforço. E é óbvio também
que quando essa vacina for desenvolvida, sem a nossa participação, sem o nosso esforço, sem a contribuição também financeira, que isso custa muito caro, nós não vamos estar no primeiro momento recebendo essa vacina. E com certeza o país vai pagar muito mais caro para ter acesso a essa vacina do que os países que estão fazendo esse esforço nesse momento e que estão centrados então aí na prática racional da saúde, da ciência, e não a negando de uma forma quase que ridícula, como o faz o presidente Bolsonaro e como está agora, me parece, fazendo o ministro interino, que é um general militar. É triste essa situação. Eu queria fazer esse cálculo aqui de uma forma que a gente possa entender de forma matemática o que está acontecendo. Essa é a minha reflexão. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acredito que não vai estar muito longe da realidade. E a realidade é uma realidade bastante triste sobre todos os aspectos. E muito mais triste é saber que, por causa da atitude do presidente Bolsonaro, por causa da sua maneira desleixada de tratar a vida, tantas e tantas pessoas provavelmente estarão morrendo quando elas poderiam ter sido salvas. Então, é essa a nossa contribuição nesse momento. E ficamos por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, é um vídeo longo, tem que ter paciência para ver esse vídeo, tá? Porque ele é longo. Mas acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Então, aquelas pessoas que se derem ao trabalho de ler, trabalho de ver o áudio, o vídeo, façam uma reflexão do que realmente está acontecendo de danoso ao Brasil nesse momento. Grande abraço.